bem com vocês? Eu sou a professora Kátia e estou aqui hoje para mais um Problematizando com a Matemática. E para essa aula de hoje, vocês vão precisar separar o caderno ou algumas folhas para anotações, o lápis, caneta e borracha. Separem esse material, coloquem a data de hoje que eu já volto. Materiais separados, colocaram a data, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje começaremos com uma curiosidade. Você sabia que o cálculo do volume de chuva é feito em milímetros e metro quadrado? Vou deixar um tempo para vocês pensarem nisso e eu já volto. Pensaram aí um pouquinho? Estranho, né? Quando nós falamos que o volume de chuva é água e ele é feito cálculo em milímetros e metro quadrado. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Em um espaço de 1 metro por 1 metro, 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 milímetros, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado. Então percebam que a gente sempre escuta nos noticiários, né? Previsão de chuva, choveu tantos milímetros em determinada região. Que engraçado, né? Ou até estranho falar em litro com metro quadrado. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Vejam essa informação, é muito importante. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Então vejam, é bastante, né? Percebam, esse cubo tem 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura. Dividindo esse cubo em 10 espaços, o que seria 1 milímetro? Olhem só, 1 milímetro é esse pedacinho pequenininho do cubo. Então vejam, 1 milímetro é esse pedacinho pequenininho. Percebam que 1 milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Então aqui nós representamos o metro quadrado dentro desse cubo. Percebam que é tão pouquinha água que equivale a 1 litro. Então, olhem, esse gráfico, ele representa o volume de chuva em milímetros de Curitiba no ano de 2021. Olhem aqui o gráfico.
cada mês tem a quantidade de chuva em milímetros. Por exemplo, em janeiro, choveu 194,6 milímetros por metro quadrado. Lembre-se, os milímetros é por metro quadrado. Em fevereiro, 78,2 milímetros e assim por diante até chegar o mês de dezembro, que choveu 120 milímetros. Com base nos dados do gráfico, podemos dizer que em Curitiba, no ano de 2021, o volume de chuva foi exatamente 1.000 litros? Ou será que o volume de chuva foi mais de 1.000 litros? Ou será que ele foi menos de 1.000 litros? Quantos litros de chuva choveu em Curitiba no ano de 2021? Vou deixar aqui o gráfico para vocês analisarem e as alternativas reduzidas. Vou dar um tempo para vocês pensarem, fazer a sua estratégia e eu já volto. Descobriram a quantidade de litros de chuva em Curitiba no ano de 2021? Qual estratégia vocês usaram? Lembre-se, nós temos várias estratégias para chegar à solução de um problema. Aqui eu vou apresentar uma delas. Se você fez diferente, não apague. Mostre para o seu professor. Então, para descobrir a quantidade de chuva do ano de 2021, nós temos que adicionar mês a mês para saber quanto milímetro de chuva que teve no ano de 2021 para que eu possa transformar isso em litros e saber qual alternativa correta responde ao meu problema. Então aqui nós podemos fazer uma operação de adição, né, com todos os milímetros de mês a mês como foi colocado ali. Percebam que nós temos a ordem dos décimos, porque nós estamos trabalhando com os números decimais, né? Justamente por causa da vírgula. A vírgula indica que antes dela eu tenho a parte inteira do número, após a vírgula
são a parte dos decimais. Então, eu tenho a ordem dos décimos, a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Para adicionar, vamos começar pela ordem dos décimos. Adicionando os números que estão ali no décimo, eu vou ter 40 décimos, ou seja, 0 décimos e 4 unidades, porque 40 décimos equivalem a 4 unidades e 0 décimos. Adicionando a ordem das unidades, nós teremos 61 unidades, ou seja, uma unidade e 6 dezenas, que nós temos que ir fazendo o reagrupamento. Adicionando os números da ordem da dezena, nós teremos 49 dezenas, ou seja, 9 dezenas e 4 centenas. Adicionando a ordem das centenas, teremos 10, ou seja, uma unidade de milhar e 0 centenas. Qual foi a soma dessa adição? 1.091, ou seja, se em Curitiba, no ano de 2021, choveu 1.091 milímetros, isso vai equivaler a 1.091 litros. Qual a alternativa correta? Que no ano de 2021, o volume de chuva foi mais de 1.000 litros. Ok, estudantes? Tranquilo até aqui? Gostaram dessa curiosidade de como é feito o cálculo do milímetro da chuva? Interessante, né? Vamos para a nossa próxima proposta? Segundo o IBGE, em 2013, os estados de Santa Catarina e Paraná têm suas áreas aproximadas, respectivamente, iguais a 4,25 e 7,20 da área da região sul do Brasil. A área do Rio Grande do Sul ultrapassa 50% da área da região sul? Então, olhem lá o mapa do Brasil. A região sul são esses 3 estados e eles formam aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O que o problema nos traz? Que a região sul do Brasil, a Santa Catarina tem, Santa Catarina é esse aqui do meio, tem 4,25 da área da região sul. Paraná, que é esse primeiro estado aqui, tem 7,20 da área da região sul. E o Rio Grande do Sul, que é este aqui, o maior estado da região sul, tem mais de 50%. Será que isso é uma verdade? Ou será que não é 50%? Vou dar um tempo para vocês pensarem, resolverem com sua estratégia e eu já volto.
Descobriram se a área do Rio Grande do Sul ultrapassa 50% da área da região sul? Vamos ver então? Olhem aqui, se nós estamos falando da região sul e está envolvendo porcentagem, porcentagem quer dizer o quê? Que eu tenho 100%, o meu todo é 100%. Então eu vou representar a região sul com esse desenho, representando o 100%. Então aqui eu tenho 100 quadradinhos que representam o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os 3 estados da região sul. Então os 3 estados têm que formar 100% da área. Santa Catarina tem 4/25. Como que eu faço isso? Como que eu vou pegar 4/25 dessa região se eu estou falando em porcentagem? Então vamos pensar assim. Vou repetir aqui o desenho e o que acontece? O meu todo tem que ser dividido em 25 partes. O meu todo é o 100. Eu tenho 100 quadradinhos e eu tenho que dividir esse todo em 25 partes. Percebam, olhem lá a divisão que está sendo feita. Será que com essa divisão eu tenho 25 partes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25 partes. Então, eu dividi a área da região sul em 25 partes. Dessas 25 partes, quantas partes pertencem a Santa Catarina? 4, né? Então, eu vou pegar 4 partes que pertencem a Santa Catarina. E essas 4 partes que pertencem a Santa Catarina, eu vou representar aqui no todo, que vale 100%. Quantas partes que eu vou pegar aqui? Quantos quadradinhos que Santa Catarina representa? Vamos ver quantos que representam os 4 que faz parte de Santa Catarina? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Sei que 16 quadradinhos representam a área de Santa Catarina. Então, eu vou representar aqui 16. Eu tenho 10 quadradinhos aqui, mais 6, eu tenho os 16 quadradinhos que representam a área de Santa Catarina. Só que agora, eu não tenho mais 100%, né? Santa Catarina já pegou 16% é de Santa Catarina. Então, olhem lá, 84% é o que está sobrando. Então, esses 84%, um tanto é do Paraná e outro tanto do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora a informação do Paraná. Paraná tem 7/20 da região do Sul. Então, vamos pegar o nosso todo. Em quantas partes que eu tenho que dividir o nosso todo? Em 20 partes. Lembram? Santa Catarina, nós dividimos em 25. Paraná, nós vamos pegar o todo e vamos dividir em 20 partes. Percebam lá a divisão que será feita. Olhem lá. Será que eu tenho 20 partes? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 vezes 4, 20. Eu tenho 20 partes divididas do todo. Quantas partes pertencem ao Paraná? 7 partes. O que eu tenho que fazer? Dessa divisão, eu tenho que pegar 7 pedaços que pertencem ao Paraná. Percebam lá, 7. Vejam que aqui foi pego o quadradinho inteiro. Ah, mas não era para ter pego só meio e esse outro meio aqui? Não tem problema, porque metade desse quadradinho mais metade desse quadradinho equivale a um quadrado inteiro. Não tem problema fazer daquela parte, daquele jeito. Então, vamos representar agora o Paraná aqui no todo. Quantos quadradinhos que eu vou pintar para o Paraná? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 quadradinhos. Aqui eu já tinha os 16 do Santa Catarina. Agora eu vou pintar os do Paraná.
Percebam lá toda a área do Paraná representada aqui no todo. Santa Catarina de amarelo, Paraná de azul. Será que sobrou 50%, mais de 50% para Rio Grande do Sul? Percebam que 1, 2, 3, 4, 5, 50, mais um aqui, 51. Qual é a porcentagem que sobrou para o Rio Grande do Sul? 49%. Ou seja, Rio Grande do Sul tem 49% da área da região sul, ou seja, não ultrapassa 50%. Interessante, né, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos para a nossa próxima proposta? A balança está em equilíbrio. Sabendo que frutas iguais têm a mesma massa e que a massa da manga é 400 gramas, qual é a massa de cada abacaxi? Olhem a balança, ela está em equilíbrio. Em um prato da balança temos 2 abacaxis e uma manga, e no outro prato da balança temos 5 mangas. Qual é a massa de cada abacaxi? Um tempo e eu já volto. Estudantes, qual estratégia você utilizou para descobrir a massa do abacaxi? Lembre-se, tem várias estratégias, eu vou usar uma delas. Então vamos lá, eu estou com a balança em equilíbrio e o problema me informou que a massa de cada manga é 400 gramas e eu não sei a massa do abacaxi, eu preciso calcular para ter o valor da sua massa. Como minha balança está em equilíbrio, percebam que eu tenho uma manga de um lado e 5 mangas do outro lado. Se eu retirar uma manga de cada lado, a minha balança vai continuar em equilíbrio. Eu sempre tenho que manter esse equilíbrio na balança.
Se eu tirei uma manga de cada lado, a balança ainda continua equilibrada. Com a retirada dessas mangas, o que eu posso concluir? Que 2 abacaxis, eles equivalem à massa de 4 mangas. Então, 2 abacaxis equivalem à massa de 4 mangas. E eu sei que a massa de cada manga é 400 gramas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que a massa dos 2 abacaxis equivale a 4, porque eu tenho 4 mangas, vezes 400 gramas. Por quê? Cada manga tem a massa de 400 gramas. Fazendo aquela multiplicação, eu chego que 2 abacaxis equivalem a 1.600 gramas. Se eu tenho 2 abacaxis e os dois têm a massa de 1.600 gramas, qual será a massa somente de um abacaxi? Então, eu vou fazer uma divisão, 1.600 dividido por 2. Então, um abacaxi tem a massa de 800 gramas. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Vamos para a nossa próxima proposta? Em uma empresa, 16 máquinas industriais produzem 720 peças de computador em 6 dias de trabalho, operando 8 horas por dia. Quantas dessas máquinas serão necessárias para produzir 2.160 peças em 24 dias, operando 6 horas por dia? Então, percebam que a empresa tem 16 máquinas, essas 16 máquinas trabalhando 8 horas em 6 dias, 8 horas em cada dia, produz 720 peças. Agora, quantas máquinas que eu vou precisar que ela trabalhando 6 horas por dia, em 24 dias, produzindo 2.160 peças, quantas máquinas que eu vou precisar? Pensem, façam sua estratégia e eu já volto.
Então, estudantes, vamos resolver esse problema? Aqui eu fiz um quadro para colocar a quantidade de máquinas que a empresa tem, quantas peças ela produz, em quantos dias e em quantas horas que elas ficam trabalhando. A primeira informação que o problema nos trouxe foi que 16 máquinas produzem 720 peças durante 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Qual que é a pergunta do problema? Quantas máquinas que eu preciso para que sejam produzidas 2.160 peças, essas máquinas trabalhando 24 dias por um total de 6 horas a cada dia. Então aqui, para descobrir quantas máquinas eu preciso ter, o que eu posso fazer? Como eu tenho a informação das 16 máquinas que fazem 720 peças em 6 dias e 8 horas, eu posso descobrir quantas peças essas 16 máquinas fazem por hora. Aí eu posso calcular quantas máquinas que vai precisar para fazer as 2.160 peças. Então vejam, se eu quero saber por hora, eu tenho que saber quantas horas que essas máquinas trabalharam durante 6 dias. Então eu vou fazer 6 vezes 8, que é 6 dias trabalhados, 8 horas cada dia, ou seja, 48 horas. Então em 6 dias essas máquinas trabalharam 48 horas. Quantas peças que essas máquinas produziram nessas 48 horas? Então eu vou pegar a quantidade de peças, 720, dividir pela quantidade de horas que ela trabalhou, 48. Fazendo essa divisão, eu vou calcular a quantidade de peças que essas 16 máquinas fazem por hora. Fazendo a divisão, o que eu chego à conclusão aqui? Que essas 16 máquinas produzem 15 peças por hora, nesse período que elas trabalham. Agora, quantas máquinas que eu vou precisar para aquelas quantidade de peças? 2.160 peças. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio. Quantas horas que essas máquinas vão trabalhar? Eu sei que elas vão trabalhar 24 dias, 6 horas cada dia. Quanto é a quantidade total de horas? Então, eu faço total de dias vezes o total de horas que elas irão trabalhar, tenho o total, 144 horas. Então, em 24 dias, essas máquinas que eu não sei a quantidade, irão trabalhar 144 horas. E quantas peças que essas máquinas irão produzir por hora? Eu sei que o total de peças é 2.160 e eu sei que ela irá trabalhar 144 horas. Então, eu vou fazer uma divisão também. 2.160 divididos por 144, também cheguei a 15. Ou seja, essa quantidade de máquinas terá que fabricar 15 peças por hora também. O que eu posso concluir? 16 máquinas fazem 15 peças por hora. Quantas máquinas que vão fazer 15 peças por hora também? 16 máquinas. Ou seja, as mesmas 16 máquinas trabalhando mais dias e mesmo reduzindo um pouquinho a carga horária, elas vão precisar de 16 máquinas para produzir as 2.160 peças. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Olhem lá, uma outra curiosidade. Você sabe como a energia solar fotovoltaica funciona? Olhem essas imagens. Essa energia solar fotovoltaica são essas placas que são instaladas em fazendas, chácaras, em casas, comércios. Como será que ela funciona? Pensem e eu já volto.
como que ela funciona? Vejam lá. Os módulos, que são aquelas placas instaladas, eles captam a luz do sol e transformam em corrente contínua. Essa corrente passa por um inversor, onde é transformada em corrente alternada. O excesso de eletricidade produzido pode voltar para a rede. A rede faz o uso da energia e por isso as unidades consumidoras recebem créditos para sua conta de luz. Então vejam aqui um exemplo. Uma casa, então ela instalou a placa no telhado, ela recebe energia solar, ela tem um inversor, que é um equipamento que transforma isso para ser utilizada a energia dentro da casa, e a energia que a casa não utiliza é devolvida para a rede. Como ela está fornecendo a energia para a rede, o que que acontece? Essa rede devolve essa energia em forma de créditos em sua conta de luz, no caso. Interessante, não é mesmo? E vejam, para instalar essas placas, existem algumas regrinhas. Vejam lá comigo. Para se obter um melhor desempenho dos raios solares, as placas devem ser instaladas com uma determinada inclinação em relação ao plano horizontal. Por recomendação, o ângulo de inclinação deve ser calculado conforme o quadro abaixo. Então veja aqui o quadro. Nós temos a latitude. Latitude é uma posição geográfica onde o imóvel, a chácara, onde que eu vou colocar as placas solares. E o ângulo recomendado para cada latitude. Por exemplo, se eu tenho até 10 graus de latitude, a inclinação das minhas placas deve ser de 10 graus. Se eu tenho aqui 41 graus ou mais, a latitude mais 15 graus. Ou seja, por exemplo, se a latitude é 41, a inclinação da placa deve ser 41 mais 15 graus, ou seja, 56 graus, que deve ser a inclinação para que tenha um melhor desempenho dessas placas para transformar em energia. Olhem lá, Rafael vai instalar o sistema de energia solar fotovoltaica em seu comércio. Observe no mapa abaixo a localização do comércio de Rafael. Então veja, aqui é a localização do comércio do Rafael. Vejam aqui que está a localização geográfica do comércio de Rafael. Ali embaixo aparecem dois números. O primeiro número que aparece é a latitude e o segundo número, a longitude. Percebam que aparece um sinal de menos na frente, né? Será que esse sinal de menos vai interferir no cálculo? Não. Esse sinal de menos que aparece é só pela questão da coordenada geográfica. O que que ele significa? Na latitude, quando aparece o menos na frente do número da posição, ele está no hemisfério sul. Se aparecer o sinal de mais, quer dizer que essa posição está no hemisfério norte. E lá na longitude, quando aparece o sinal de menos, quer dizer que a posição está a oeste do meridiano de Greenwich. E se apareceu mais, quer dizer que está a leste do meridiano de Greenwich. Então, esse sinal de menos não interfere no cálculo. Ele só está ali para indicar a posição geográfica do comércio do Rafael, ok? Então, olhem lá. Sabendo a latitude da localização do comércio do Rafael, para ele ter o melhor desempenho das placas fotovoltaicas, em qual inclinação as placas deverão ser instaladas? Então, eu vou deixar aqui para vocês o quadro, como deve ser feito o cálculo, e a posição geográfica do comércio do Rafael. Um tempo e eu já volto.
Qual que é a inclinação que deve ter as placas no comércio de Rafael? Então vamos lá. A latitude é 25. Então 25 vai estar entre aqui 21 a 30. E o que é o recomendado do ângulo? A latitude mais 5 graus. Então a latitude do comércio do Rafael mais 5 graus, eu terei 30 graus. Ou seja, as placas deverão ser instaladas com uma inclinação de aproximadamente 30,5 graus para ele ter um melhor desempenho dessas placas. Tudo bem? Então, estudantes, por hoje é isso. Espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!